Vem aí, Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Adolescente abatido a tiros no Zumbi do Pacheco. Jovem assassinada a bala em Nossa Senhora do Ó. Desconhecidos matam e ferem outro a tiros em Nova Descoberta. Rapaz assassinado a tiros dentro de lanchonete no bairro de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 5 de março de 2018. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. José Aguinaldo Silva Passos, um homem com 47 anos de idade. Ele sofreu um acidente de trabalho na BR-101 em Cruz de Rebouças, Igaraçu, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Igaraçu, mas acabou morrendo e o corpo foi removido para o IML. Marcelo Alves Silva, um rapaz de 30 anos, foi assassinado a tiros na Alameda das Begônias, em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao IML. Depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Heraldo João dos Santos, de 30 anos de idade, ele faleceu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de motocicleta no sítio Barra dos Jardins, zona rural de Agrestina. João Vitor Cândido da Silva, um bebê de 8 meses, residente no Córrego da Esperança, em Águas Compridas, Olinda. Ele sofreu uma descarga elétrica num acidente na residência, foi levado para a Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, mas acabou morrendo. A polícia está investigando o caso e o corpo do bebezinho, João Vitor Cândido da Silva, de 8 meses, foi removido para o Instituto de Medicina Legal. A polícia está investigando o caso de um garoto de 10 anos que foi vítima de uma tentativa de estupro na manhã de ontem, próximo à linha férrea, na comunidade dos Coelhos, bairro da Boa Vista. O menino foi encontrado por policiais militares do 16º Batalhão, com ferimento no pescoço, e trazido aqui para o Hospital da Restauração. O suspeito ainda não foi identificado. Manuel José de Lira, com 39 anos de idade, morreu num acidente envolvendo uma motocicleta e um carro. Acidente na BR-232, altura do quilômetro 55, em Pombos. O acidente envolveu um carro e 3 motocicletas. Manuel era o condutor de uma das motos, morreu no local, e 2 outras pessoas sofreram ferimentos e foram socorridas. Um jovem com cerca de 22 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto a tiros à margem da BR-408, em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata, e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. David Henrique Elias da Silva, de 33 anos, residente na Rua Maranhão, bairro dos Estados, em Camaragibe, foi assassinado a tiros de revólver na Rua Severino Rodrigues, no bairro Novo, lá em Camaragibe, no crime de autoria e motivos ignorados, sendo o corpo encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Uma mulher com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que a identificasse, trajando short, jeans azul e blusa colorida, uma blusa estampada, ela foi assassinada a bala numa casa de veraneio. A casa foi arrombada na Rua Capitão Vicente Madureira, no bairro do Pilar, em Itamaracá. Elementos chegaram num carro, invadiram esta casa de veraneio na Vila Eldorado, mataram uma mulher que estava com um grupo de 6 pessoas. Ninguém informou a polícia até agora absolutamente nada sobre a motivação do crime. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Josias Fernandes da Silva, com 48 anos de idade, ele morreu num acidente de carro. Foi um capotamento de um caminhão, uma carreta. O acidente aconteceu na BR-232, altura do quilômetro 62, na Serra das Russas, lá em Pombos. Foram 2 acidentes fatais lá na Serra das Russas. O primeiro foi o motoqueiro e o segundo este caminhoneiro, Josias Fernandes da Silva, cujo corpo foi também encaminhado ao IML. Renato Vital Cavalcante, com 29
39 anos de idade, residente na rua Coripós, no bairro do Coqueiral. Ele foi baleado na rua Manuel Conrado, no bairro do Coqueiral, pertinho da estação do metrô. A informação é de que ele teria tentado assaltar uma mulher que estava fazendo caminhada, Cooper. De repente, um policial militar estava seguindo para o trabalho, reagiu e atirou nele. O próprio PM levou o rapaz para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, mas o Renato Vital Cavalcante acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Diego de Souza Santos, um jovem com 19 anos de idade. Ele foi baleado no lote 56 na Vila Piedade, em Socorro, no Jaboatão dos Guararapes, baleado por elementos desconhecidos e foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 29 homicídios no estado de Pernambuco. 29 pessoas foram mortas nas 24 horas. Foram 15 homicídios registrados no interior e 14 no Grande Recife. Nas 72 horas, foram registrados 47 homicídios, 47 pessoas mortas no final de semana, sendo 29 no interior e 18 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado, durante este ano, já foram registrados 844 assassinatos. 844 pessoas foram mortas este ano em Pernambuco, sendo 440 no interior e 404 no Grande Recife. Idosa atropelada e morta no bairro de Piedade. Detalhes com a repórter Elis Martins. Idosa morre atropelada e motorista pode ser autuado em flagrante por homicídio doloso na região metropolitana do Recife. A doméstica Maria José da Silva, de 67 anos, passava por uma calçada quando foi atingida pelo veículo, um Renault Logan. Dona Zéza, como era conhecida, morreu no local, na Avenida Ayrton Senna, em Jaboatão dos Guararapes, antes de receber socorro médico. O motorista, que não teve a identidade revelada, teria perdido o controle, batido em outro veículo que estava estacionado e atingido Maria José. O carro só parou quando bateu em um poste que, devido ao impacto, caiu e danificou a fiação, deixando um edifício da avenida sem energia. O condutor que causou o acidente neste domingo sofreu apenas escoriações e foi levado para a UPA de Barra de Jangada. Em seguida, o homem foi encaminhado à delegacia de Prazeres, onde o caso foi registrado. Imagens de câmeras de segurança de um prédio próximo ao local do acidente foram solicitadas pela polícia para ajudar nas investigações. Segundo o delegado Joaquim Braga, o homicídio pode ser considerado doloso, com intenção de matar, caso o resultado aponte que o motorista ingeriu bebida alcoólica. Ele vinha no sentido de Candeias, né? E bateu num carro ali branco que ligou e em seguida passou imprensando entre o muro do edifício e o apartamento e veio apanhar a senhora próxima aqui ao poste. A princípio, ele será autuado em flagrante por homicídio culposo. Se beber, foi acusado, aí será doloso. Talvez ela viesse do trabalho ou vinha da padaria, né, que ela estava com um saquinho de pão ali. Provavelmente ela mora aqui perto e foi vitimada, né? É a fatalidade. Vamos aguardar pra gente ver se realmente é fatalidade. Se não houver, a embriaguez. Se houver, existe o dolo. Aí não é fatalidade, deixa de ser fatal. O perito do Instituto de Criminalística, Severino Arruda, descreve o cenário onde aconteceu o acidente fatal e quais as conclusões iniciais da perícia. Eles vinham na mesma direção, no mesmo sentido. Em algum trecho aqui da via não tem marca de frenagem, ou seja, o veículo Logan colidiu no setor posterior esquerdo do veículo Gol, aí perdeu o controle de direção e subiu a calçada, atropelou uma senhora que trafegava lamentavelmente aqui e veio a óbito. Ainda na continuação da dinâmica do evento, ele chocou-se com o poste de iluminação pública, vindo até afastar e danificar a estrutura estética inferior do poste, como também danificou um poste, segundo aí, um poste que pertencia ao próprio prédio para fazer instalações para esse prédio. Elis Martins para o Bandeira 2. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2.
Durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a coletivos, 9 coletivos assaltados. Na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da Metropolitana que fazia linha de Cavaleiro. No ponto de retorno da comunidade BR-5 Ibura, outro ônibus da Metropolitana assaltado fazia linha Zumbi, Barro Loteamento. No terminal de Ponte dos Carvalhos, ônibus da empresa São Judas Tadeu fazia linha TI Cajueiro Seco, Ponte dos Carvalhos. Nas imediações da Funés em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta fazia linha Rio Doce PA15, só os passageiros roubados. Nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na comunidade de Cabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema, linha Joana Bezerra, Boa Viagem, foi assaltado. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, também ônibus da Borborema assaltado fazia o itinerário TIP Conde da Boa Vista, só os passageiros roubados. Na Avenida Caxangá, pertinho do Hospital Getúlio Vargas, um ônibus do BRT, linha BR-101, Conde da Boa Vista, foi o alvo. Na PA15, no bairro dos Botins, em Olinda, outro ônibus do BRT assaltado, este fazia a linha Pelópio da Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. E nas imediações do Nascedouro, em Peixinhos, Olinda, ônibus da Caxangá, linha Teixambá, Príncipe, só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, foram registrados 9 assaltos a ônibus nas 24 horas. Final de semana, nas 72 horas, foram registrados 21 assaltos a coletivos. Neste mês de março, hoje, dia 5, já foram registrados 28 assaltos a coletivos. E durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, registrados em todo o estado 493 assaltos a coletivos. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Assalto a supermercado com reféns em Ferreiros acaba em prisões. A notícia é com a repórter Marcela Maranhão. 3 funcionários, uma cliente acompanhada da filha de 3 anos e o filho do proprietário estavam no local no momento da investida. O assalto ao estabelecimento, que fica na rua Júlio Veloso, em Ferreiros, foi anunciado por um grupo de 4 homens fortemente armados. A ação aconteceu quando os funcionários se preparavam para fechar as portas do supermercado na tarde de ontem. Os homens mandaram todos se deitarem no chão e exigiram acesso ao cofre do local, mas o filho do dono afirmou que não sabia onde ele estava. Foi quando agentes da Polícia Militar cercaram o centro de compras e iniciaram uma negociação que durou cerca de 2 horas e terminou com a entrega do grupo. Com eles, foram apreendidas 2 espingardas calibre 12, um revólver calibre 38, munições e 5 aparelhos celulares. Na posse dos assaltantes estavam também R$ 2.200 em dinheiro, além de bebidas do supermercado. De acordo com a Polícia Civil, 2 deles seriam moradores do município de Aliança e utilizaram um veículo Gol roubado para chegar à região. A mulher, que foi feita refém do grupo, junto com a filha, prefere não ter a identidade revelada, mas relata sobre o medo e a angústia vivenciados. Eu saí para comprar pimenta, porque a gente ia almoçar feijão verde, e combina mesmo a pimenta. Aí, mas só que eu não cheguei nem a adentrar o supermercado. Logo de frente, quando eu perguntei, vocês estão fechando? Eu disse, estamos já. Eu disse, mas eu posso pegar a pimenta? Aí o menino falou assim, pode. Aí foi quando eu entrei para pegar, eu não entrei, aí ele já vinha, eu já observei o movimento, entendeu? Só que não tinha como correr mais. Aí ele falou assim, entra, e já foi colocando todo mundo lá pra dentro, mandando fechar as portas. Eu disse assim, deixa eu ir embora com minha filha, por favor, pedi, mas assim, na verdade, comigo, em nenhum momento eles foram agressivos, tá entendendo? Foram assim, só pedia, mande sua filha fechar a boca, porque eu tava chorando. Depois de prestar depoimento na delegacia de Goiânia, os 3 adultos foram autuados por roubo triplamente qualificado e corrupção de menor. Já o adolescente foi autuado por ato infracional equivalente ao crime de roubo, como explica o delegado Rodolfo Cartacho. Segundo nos foi passado pela vítima, a todo momento um dos indivíduos, dos criminosos, estavam se comunicando com um terceiro que estaria do lado de fora do estabelecimento. Estão sendo autuados em flagrante os maiores pelo crime de roubo qualificado e corrupção de menores, e o adolescente pelo ato infracional de roubo qualificado. A limitação, a restrição de liberdade das vítimas é uma das qualificadoras
do crime de roubo, né, assim como a utilização de arma de fogo e o concurso de pessoas, né? Então, por isso eles estão sendo autuados por roubo qualificado na modalidade tentada, né? Tendo em vista que eles foram presos ainda no interior do estabelecimento e não chegaram a consumar a subtração dos bens das vítimas. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Adolescente abatido a tiros de revólver no Zumbi do Pacheco. Jovem assassinada a bala em Nossa Senhora do Ó. Desconhecidos matam e ferem outro a tiros em Nova Descoberta. Rapaz assassinado a tiros dentro de lanchonete no bairro de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Ontem pela manhã, um motorista de transporte alternativo foi assassinado a tiros no centro em Angelim. Gilberto Rodrigues tinha 39 anos de idade, era conhecido por Galeguinho, morava no sítio Cerquinha, zona rural do lado de Angelim. Ele era proprietário de um Gol e fazia lotação de Angelim para Canhotinho. Galeguinho, que era ex-presidiário, já estava se preparando para apanhar 2 passageiros no ponto de lotação, ao lado da igreja matriz de São José, quando foi morto por 2 homens numa motocicleta. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Caruaru. E na última sexta-feira, um outro motorista de transporte alternativo foi assassinado a tiros no centro em Angelim. Adenilson Salles da Silva tinha 44 anos. O crime foi praticado também por 2 homens numa motocicleta. E a polícia vai investigar se os crimes têm ligação. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade trajando uma bermuda estampada, sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto com tiros na cabeça no canavial do Engenho Mamanagi, bairro da Prainha, em Ribeirão. O corpo foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Em Vitória de Santo Antão, dentro de um bar localizado na rua Angélica, na comunidade do Sapo, no Alto da Balança, elementos, 2 homens numa moto invadiram o bar e mataram a tiros 2 jovens, Edivan Marcelino de Farias, que tinha 19 anos, e Luiz Guilherme dos Santos Ferreira, 22 anos, e os corpos foram trazidos aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Gerson Nunes da Silva, de 58 anos, foi assassinado a tiros na zona rural de Rio Formoso por elementos desconhecidos, e o corpo trazido aqui para Recife, para o IML. José Welber da Silva, de 16 anos, foi alvejado a bala no bairro Vila Rica, em Ribeirão, por elementos desconhecidos, sendo socorrido no Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, onde acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo foi removido para o IML. Cláudio Barbosa da Silva, de 26 anos de idade, foi assassinado a bala na comunidade Souza Luna, no bairro de Afogados, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo é encaminhado ao IML. Anderson Douglas Ferreira de Mendonça Silva, com 18 anos de idade, ele trafegava de bicicleta quando foi atropelado e morto na estrada de Águas Compridas, em Olinda, sendo o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ed Carlos da Silva Santos, de 20 anos, residente na Avenida Jesuína Maria da Conceição, loteamento Gamileira, bairro São Pedro, em Belo Jardim, foi baleado quando trabalhava numa construção na rua Benjamin Constante, lá no bairro São Pedro, por 2 homens numa motocicleta que anunciaram um assalto, mas não levaram nada dele. Ele foi levado para o hospital local, de Carlos da Silva Santos, sendo removido aqui para Recife, para o HR, onde acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. José Milton Gomes do Vale, 47 anos, residente na Avenida Reginaldo Pereira, loteamento Maria Ribeiro, em Agrestina, foi assassinado a tiros perto da residência dele por elementos desconhecidos, e o corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Ademir Ferreira da Silva Júnior, de 14 anos, foi abatido a tiros no loteamento Santa Fé, em Nazaré da Mata, crime de autoria e motivos desconhecidos. Ainda em Nazaré da Mata, na PS 59, um homem morreu num acidente de trânsito. Edilson Coelho da Silva tinha 47 anos e o corpo foi trazido aqui para Recife, para o IML. Bebê é alvejado por bala perdida em Pojuca. Detalhes da notícia com o repórter Ravi Soares. A criança de 9 meses, baleada no atentado em Ipojuca, permanece internada em emergência pediátrica no Recife.
A bebê segue estável depois de cirurgia e se encontra na emergência pediátrica do Hospital da Restauração. O estado de saúde de Marli Rosângela da Silva, mãe da criança, e da amiga Elizabeth Sequeira do Nascimento, também é estável e sem previsão de alta. Maria Laura da Silva estava nos braços da mãe, de 19 anos, quando foi atingida na rua João Rufino. Segundo informações, a bebê teria levado pelo menos 3 tiros, 2 no braço e 1 na cabeça. Já a mãe levou um tiro no braço esquerdo. Henderson Felipe, conhecido como Miminho, que seria o alvo da investida criminosa ocorrida na última sexta-feira, morreu na hora. Ele foi alvejado com cerca de 20 tiros e, de acordo com a Polícia Civil, teria envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Por esse motivo, a suspeita de que os criminosos que chegaram em 2 carros atirando por toda a rua contra os moradores seriam traficantes. Uma boca de fumo estaria funcionando há pelo menos 3 meses na rua onde ocorreu o crime, mas na localidade a lei do silêncio predomina. As investigações para identificar os autores dos disparos estão sob diligência da Divisão Sul do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Embora o medo de represálias tenha impedido grande parte das pessoas de comentar sobre o caso na região, um homem falou com a imprensa. Ele não quis ser identificado, mas presenciou o fato e colaborou no socorro às vítimas e conta detalhes sobre esse momento. Eu vi a mãe com a criança no colo, pedindo socorro à minha filha, que ela foi atingida, aí ela está morrendo. E eu fui baleada também, mas eu quero que ele socorra a minha filha. Foram muitos tiros. Uma das adolescentes levou 4 tiros, e a criança levou 3 tiros. Segundo o médico de plantão, disse que 2 no braço, que gerou fratura exposta, e 1 na cabeça. Então ninguém, não tinha nenhum veículo. Enquanto eu fui trocar de roupa para descer para pegar o meu carro, um rapaz passou na bicicleta, pegou a criança e levou para o hospital Carosita. Ao chegar no hospital, a criança foi imediatamente atendida e com o médico foi para o Hospital da Restauração. Enquanto essas 2 estavam agonizando aqui ainda, eu peguei meu carro, reconheci uma das meninas como professor e fui ao hospital levar para resolver a questão de documentações. Ao chegar lá, eu vi que a mãe de uma das meninas que foi baleada já estava no hospital e que elas, quando chegaram no hospital, foram bem atendidas e esperaram apenas estabilizar para vir 2 ambulâncias para levarem para o Hospital Dom Helder. Ravi Soares para o Bandeira 2. Cícero Antônio de Souza, de 28 anos, foi assassinado a tiros na Rua Marrocos, no Alto da Bela Vista, em Igaraçu, por elementos desconhecidos, e o corpo encaminhado ao IML. Jonathan Felipe da Silva, 18 anos, foi baleado no bairro Ferroviário, em Ribeirão, por elementos desconhecidos, levado para a UPA de Gamileira, mas acabou morrendo e o corpo foi removido para o IML. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi baleado na Rua Nestor Barbosa Lima, na cidade de Tabajara, em Olinda, por elementos desconhecidos, e faleceu aqui no Hospital da Restauração. Jackson Alves da Silva, de 29 anos, residente na Rua Antônio de Melo Lima, no Alto da Conceição, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú, foi assassinado à faca durante uma bebedeira por um suspeito lá, que foi preso, e a vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Abel Barbosa Ferreira de Lima, de 25 anos, residente no Engenho Pacheco, em Catende, Mata Sul do estado, foi assassinado a tiros em um bar à margem da PA 126, lá em Catende, por 2 homens numa moto. José Bezerra da Silva Júnior, 30 anos, residente na Rua 17, bairro São Geraldo de Arco Verde, Sertão do estado, foi morto com um tiro na cabeça por um elemento que fugiu numa motocicleta. José Bezerra seria ex-presidiário e o corpo dele foi encaminhado ao IML de Caruaru. L. Wagner Gomes da Silva, de 19 anos, reconhecido como Camaruzo, ele morava na Vila São Sebastião, em Cachoeirinha, no Agreste. Foi morto com a facada no pescoço à margem do Rio Una, lá em Cachoeirinha. Um colega dele, de copo de cachaça, teria cometido o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Adolescente é abatido a tiros no bairro do Zumbi do Pacheco. Israel Nery Pacheco, adolescente de 17 anos, foi abatido ontem à noite a tiros de revólver na Rua General Newton Cavalcante, no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, local usado como ponto de tráfico e uso de drogas.
2 elementos cometeram um crime. De acordo com informações, teria sido um acerto de contas. O corpo de Israel Nery Pacheco foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinada a tiros de revólver em Nossa Senhora do Ó. Larissa Maria da Silva, com 20 anos, residente na primeira travessa da Rua do Arame, em Nossa Senhora do Ó, em Pojuca, foi atraída para um terreno baldio na Rua do Canal, lá em Nossa Senhora do Ó, e assassinada a tiros por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ela teria envolvimento com as drogas. O corpo de Larissa Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Desconhecidos matam e ferem outro a bala em Nova Descoberta. Elementos que não foram identificados mataram ontem no final da tarde na Rua Carlos Marighella, no bairro de Nova Descoberta, José Carlos Martins da Silva, que tinha 46 anos de idade, cujo corpo foi encaminhado ao IML. Os criminosos feriram uma outra pessoa, Andrei Yuri Ordônio dos Santos, de 20 anos de idade, residente naquela localidade, que encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Nenhuma informação até agora sobre a motivação da tentativa de duplo homicídio. O corpo de José Carlos Martins da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado a tiros dentro de lanchonete no bairro de Prazeres. O mecânico Emanuel Jaireson dos Santos, com 29 anos de idade, ele estava ontem à noite com a namorada dele numa lanchonete localizada na Rua Recanto da Lagoa, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, quando de repente apareceram 2 homens no carro e o assassinaram a tiros dentro do próprio estabelecimento. A informação é de que ele trabalhava no Porto de Suape, e a informação também de que alguém tinha visto ele com a namorada e teria avisado, cabuetado a ex-mulher dele, e ela, ex-mulher, teria mandado matá-lo. Ela não se conformava com o fim do relacionamento. O corpo do mecânico Emanuel Jaireson dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.